Em 1978, quando a gente tinha a fundação trabalhando muito com artistas multimídia, como o Júlio Plaza e a Regina Silveira, paralelamente, o Museu de Arte Brasileira da FAAP fazia regularmente exposições muito importantes, como Proposta 65, exposições que variavam entre coisas internacionais e assim, prospecções de coisas que viriam a acontecer depois. E em 1978 foi realizada uma exposição chamada 15 Jovens Artistas Brasileiros. Esses 15 jovens artistas brasileiros eram o Takashi Fukushima, Cláudio Tosi, Aldir Mendes de Souza, Gregório Gruber, Milton Mesquita, Gilberto Salvador, Marcos Concílio, Juarez Magno, Baravelli, Marcelo Nietzsche. E esse era o Carlos von Schmidt, que era então o diretor da FAAP. O Carlos teve uma visão muito boa quando ele fez essa exposição. Ele foi tão certeiro que dessa exposição dos 15 jovens artistas brasileiros, todos continuaram trabalhando. E na época ele fez algumas gestões para que a FAAP adquirisse algumas obras desses artistas. Então a FAAP adquiriu algumas obras que estavam na exposição e acabou comprando outras um pouquinho depois e tal dos artistas. O resultado é que a gente, excetuando um artista, a gente tem aqui representados todos eles. Todos continuaram atuando e se tornaram artistas muito conhecidos. O único artista que a gente não tem obra é o Dimitri Ribeiro, que é um artista que não faz parte da coleção da FAAP, que também foi absolutamente impossível localizar, apesar dos nossos muitos esforços. E eu vou mostrar para vocês as obras. Nessa seleção que o Carlos von Schmidt fez, ele não se preocupou de pegar uma tendência só. Na realidade, ele quis retratar o que estava acontecendo em 78 na pintura brasileira. Então, a gente tem aqui um trabalho do Granato, né, o Ivaldo Granato, infelizmente um artista que nos deixou muito cedo, mas que tinha um trabalho muito poderoso, muito colorido, muito forte. Esse trabalho é um trabalho do Antônio Sérgio Benevento, que é um artista do Rio de Janeiro, porque também tem isso de interessante. A exposição trouxe alguns artistas cariocas também, não era uma coisa restrita a São Paulo. É muito interessante esse trabalho, nesse momento que a gente tanto fala do retorno ao nativo, aos indígenas, esse trabalho do Benevento, que é de 1978, se chama Homenagem ao Pintor Aborígene. E aqui a gente tem um trabalho do Aldir Mendes de Souza. O Aldir era um dublê de médico e artista. Toda a vida dele ele continuou sendo médico e também um artista atuante. E aqui a gente tem um trabalho do Inácio Rodrigues, também um artista carioca. Esse trabalho, que é uma beleza, por incrível que pareça, é uma litogravura de uma qualidade excepcional. O Inácio acabou sendo um artista que fez muita pintura mural no Rio de Janeiro e ficou muito conhecido, né? Aqui a gente tem um trabalho do Juarez Magno, muito próximo dos trabalhos originais da exposição. E aqui a gente tem duas obras do Gilberto Salvador, sendo que essa a gente tem a certeza que estava na exposição de 1978. Aqui a gente tem dois trabalhos do Nilton Mesquita. O Nilton também continua atuando bastante. E aí a gente observa que a gente tem aqui um movimento que era conhecido na época como nova figuração. Então os artistas, depois de um longo período abstrato, eles estão voltando para a figuração. Então aqui o trabalho do Nilton Mesquita, e vocês observem que dentro da estética da nova figuração tinha uma ideia de incorporar a fotografia,
o cinema, a história em quadrinho, a estética dos outdoors. Então, o trabalho do Newton traz tudo isso, assim como o trabalho do Gregório Gruber. Na época da exposição, ele ainda usava o nome de Luiz Gregório e depois, posteriormente, ele acabou colocando o nome de Gregório Gruber. Ele assumiu que ele era filho do Mário Gruber, né? Os trabalhos são excepcionais, então ele fazia fotografias desses locais e depois ele fazia as pinturas, e todo o trabalho do Gruber, do Gregório, traz para a gente essa ideia dessa nostalgia, da melancolia um pouco dessa cidade à noite, né? Da cidade de São Paulo, que foi o grande tema dele. Aqui a gente tem 2 trabalhos do Cláudio Tosi, num momento excepcional da obra dele, em que ele está trabalhando com a questão da retícula, que é uma coisa que o Newton Mesquita também trabalhou, e então ele faz essas 2 imagens quase idílicas do Brasil, né? Esse trabalho se chama Papagalia, e esse é uma grande praia nossa brasileira, trazendo essa questão da brasilidade, que também está absolutamente presente no trabalho do Rubens Gershman. O Gershman, eu diria que dos representantes da pop art brasileira, o Gershman foi o artista que realmente conseguiu trazer para a gente a imagem do povo brasileiro. Ele tinha esse interesse. Então, essa é uma figura típica de uma vamp, né? Um pouco brega, um pouco kitsch, porque essa era realmente a proposta do Gershman. Aqui a gente tem um trabalho do Baravelli, interessado nessa questão da simultaneidade e um pouco dessa questão do cinema, assim como o trabalho do Nietzsche. O trabalho do Nietzsche é um trabalho muito interessante, porque ele é um trabalho que ele não é só pintura, ele incorpora inclusive a linha, né? Uma cordinha que ele costura essa praia costurada. E aqui a gente tem 2 trabalhos do Marcos Concílio, tá? São 2 trabalhos belíssimos do artista que também participou da exposição, sendo que a gente acredita que esse estava presente na mostra original. E aqui, encerrando o nosso grupo, a gente tem 2 trabalhos do Takashi Fukushima, ainda trabalhando com a questão da abstração informal, mas com uma pegada mais lúdica, mais contemporânea, né? Para completar a mostra, a gente resgatou o catálogo original da exposição, e aí então a gente fez um facsímile aqui, que aí permite a gente ver coisas como, por exemplo, a gente constata que a obra do Benevento, que está aqui representada, é exatamente a obra que nós temos aqui. Então, aqui ele permite que você tenha uma ideia e sinta esse sabor bem da época. Eu acho essa exposição de uma beleza extraordinária. Ela resgata esse momento tão excepcional da pintura brasileira, que foi dos anos 70 e 80. E olha, não deixem de ver a exposição aqui, porque a gente tem um conjunto de artistas de uma qualidade impressionante, todos em algum momento ligados à Fundação Armando Álvares Penteado.